Olá, hoje nós vamos falar sobre o bioma Pampa. Essa atividade está sendo realizada na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no curso de Biologia. A disciplina é Ecologia de Ecossistemas, ministrada pelo professor Dr. Marlon César e as alunas presentes, Mariane Mendes e Rayara Nantes. Introdução. O bioma Pampa ele está localizado no Rio Grande do Sul, aqui em destaque no mapa. E ele é um estado mais ao sul do Brasil, faz divisa com o norte de Santa Catarina, ao leste ele é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. No Rio Grande do Sul, podemos localizar dois biomas, a Mata Atlântica e o Pampa. E também o Pampa ocupa uma superfície de 178.243 km², que corresponde a 63% do território do Rio Grande do Sul e 2,07% do território brasileiro. Apesar da vegetação ser predominante campestre, também ocorre campos, capoeiras e florestas no Pampa, que essas florestas são encontradas mais à Serra do Sudeste do estado. O clima. O clima do Pampa ele é um ecossistema natural muito antigo e é considerado testemunha de um clima frio e seco. Então, atualmente, o Pampa, o clima, possui um clima bem chuvoso, marcado por presenças de temperaturas polares e bem negativas no inverno. E aqui podemos observar que no mês 6 tem uma alta precipitação e no mês de janeiro tem uma baixa precipitação. As características do bioma Pampa. Os campos do Pampa pode parecer que são formações simples, que geralmente são denominadas como capim. Porém, o Pampa ele é um bioma muito complexo, que tem como formações vários estados vegetacionais e que sustenta muitas peculiaridades. Então, os campos do Pampa cobre grandes extensões e o seu relevo varia muito. Ele pode ser ondulado suave, moderado na porção central e no oeste do estado ele é fortemente ondulado na Serra do Sudeste. Também na região litoral possui paisagens bem panorâmicas e data-se que a presença dos primeiros grupos humanos nessa região foi estimada a cerca de 2.300 anos atrás. E também apresenta diversas espécies de gramíneas e outras plantas. E isso tudo compõe a biota do Pampa. Aqui nesse mapa podemos observar algumas fitofisionomias distintas que existem no Rio Grande do Sul. Aqui em roxo temos outras formações que podem ser presentes como a Mata Atlântica. Mas aqui em lilás temos o campo de solos rasos. Em verde temos o campos com espinhos. Em rosa, campos com areia. Em verde musgo, campos arbustivos. Em azul os campos litorâneo, esse azul mais claro. E nesse verde mais claro é o campo oraminoso. O azul mais escurinho é o campo de barba de bode. E em verde escuro temos a floresta estacional. E essa cor meio bege é o campo misto de andrógenas e compostas.
Aqui temos imagens dessas fitofisionomias. Aqui, ó, a presença de espécies com espinhos, arenosas. Aqui o campo de baba de bode. Campos, assim, a se perder de vista. E muitos outros tipos, ó, florestas bem densas. E essas são as fisionomias do Pampa. Aqui a diversidade de localidades, né, de diferentes espécies vegetais, né, como também temos presenças de rochas, campos rochosos com espinhas e muitos outros, arenoso. E, bom, aqui esse mapa, ele indica nos biomas do Brasil, onde tem unidade de conservações. As unidades de conservações é muito importante para manter em cada bioma áreas preservadas que não podem ser mexidas. Só que no Pampa só tem 3% de unidade de conservação. E pela a biodiversidade que o Pampa apresenta, é muito importante ter essa diversidade mantida, assim como em outros biomas, e é tão importante quanto. Rai? Bom, com a introdução de animais domésticos, como o gado bovino, e as culturas como a do arroz, a soja, a silvinocultura, que é a do eucalipto, e a expansão urbana, elas modificaram grandemente a fisionomia original dos campos. A cobertura natural ou seminatural da vegetação campestre, ela atualmente é de 64.210,09 km², e isso significa que cerca de 51% da vegetação natural, da vegetação campestre original, ela foi modificada com a finalidade econômica e para a urbanização. Pode passar, Mari. E eu vou estar falando um pouquinho a respeito dos ciclos biogeoquímicos. Em grande parte da região do Pampa, o solo ele tem uma estrutura bem arenosa por conta da sua origem em rochas sedimentares. O material geológico ele torna os solos frágeis e eles são altamente sensíveis à erosão hídrica e eólica. E a fragilidade natural dos solos, combinada às condições climáticas, ela significa que atividades humanas inadequadas levaram à intensa degradação do solo. E isso também, por sua vez, ele contribui para uma fragilidade socioeconômica, que é evidenciado pelo baixo índice de desenvolvimento social da região, e a região acabou perdendo grandemente sua diversidade e algumas oportunidades socioeconômicas. Pode passar. O Pampa brasileiro está localizado sobre a bacia do Paraná e ele possui 4 formações geológicas. O escudo Rio Sul Rio Grandense ele é a província mais antiga. Ele possui rochas ígneas, cristalinas pré-cambrianas, e o granito é o material parental dominante nessa região. A depressão central, ela foi formada pela subsidência de uma enorme área composta por rochas ígneas cristalinas, que geraram rochas sedimentares que são compostas principalmente por arenita, siltita e argilita. As rochas sedimentares, elas têm uma composição mineralógica diversificada e os solos arenosos, eles dominam nessa província. No final do período do Cretáceo, na fragmentação do continente Pangeia, eles suspendeu a sedimentação da bacia do Paraná e, posteriormente, várias extrusões magmáticas ocorreram nas fendas entre a América do Sul e a África, que cobriam a maior parte das rochas. E essas extrusões formaram outra província, que é a Formação Serra Geral, que é localizada na porção noroeste do bioma Pampa, onde o basalto é o material parental dominante. E as propriedades do solo que são encontradas na região, elas estão intimamente relacionadas às províncias geológicas e elas resultam em uma grande variedade de classes no solo do Pampa brasileiro e contribuem para a diversidade desse bioma. E aqui nessa imagem, ela mostra no verde mais claro
a parte onde fica a depressão central. Em amarelo é o escudo sul-rio-grandense. No verde escuro, a formação Serra Geral. E nessa parte que é verde mais clarinho, é a plataforma continental. Pode passar. E, então, a degradação do solo, ela foi intensificada pelas atividades agrícolas e o pastoreio excessivo, e a matéria orgânica se esgotou, as propriedades químicas, físicas e biológicas desse solo, eles ficaram severamente degradados, principalmente por conta da perda de nutrientes pela lixiviação e a perda de solo coesão, que leva ao baixo conteúdo agregado do solo. E essas áreas, elas são caracterizadas por uma extensa mancha de areia, como dá para ver nessa imagem, que são formadas sob os substratos areníticos não consolidados de origem mesozoica. E a degradação, ela é muito difícil de se reverter. E uma vez estabelecida, a área degradada, ela tende a aumentar devido à intensa erosão eólica que é comum na região. Pode passar. Aqui. A precipitação anual do Pampa, ela é de cerca de 1.200 a 1.600 milímetros. Só que, no entanto, o restabelecimento da vegetação, das plantas, ele é muito difícil. E, como consequência, essas áreas de areias que são conhecidas como sandificação, elas se expandem muito facilmente, uma vez que não existem plantas que combatem a erosão hídrica e a erosão eólica. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a flora. No bioma Pampa, apresenta uma grande diversidade de vegetação, incluindo savanas, estepes, floresta caduciforme e principalmente formações pioneiras. Então, nós temos cerca de 2.800 espécies, 62 de plantas campestres, das quais 450 são gramíneas, que é da família dos capins, 200 leguminosas, da família do pega-pega e dos tremosos, e cerca de 150 ciperáceas, famílias das tiriricas, e diversas outras plantas. É importante falar também que no Pampa tem a presença de plantas megatérmicas e microtérmicas. As megatérmicas são plantas que florescem num clima bem quente e úmido, e as microtérmicas num clima temperado, mais seco. E assim como tem essas plantas, também temos as plantas C3 e C4, que a C3 ela aguenta um clima mais temperado e a C4 um clima bem tropical. As espécies poáceas e febáceas são bem encontradas e diversificadas no Pampa, que vamos ver na imagem a seguir. Aqui na linha de cima temos as febáceas, como Andropogon lateralis, Aristida jubata, que é conhecida como baba de bode, e Anchopus affinis. E embaixo temos as febáceas, que tem a Demodeles ascendentes, Erythrocemas tacuaremboense e Stylosantes leiocarpa. Aqui também temos no Pampa muitas espécies de frutíferas e também espécies medicinais. Também encontramos espécies ornamentais naturais do Pampa. Como frutífera temos aqui a pitangueira, a goiabeira serrana, butiazeiros e os araçazeiros, mas tem muita diversidade. E aqui, como medicinal, o exemplo que a gente trouxe foi a insulina do mato. E é interessante falar também que no Pampa tem um banco de sementes crioulas que vem trazidas pela cultura do estado e pela ocupação, que teve muita ocupação de diferentes etnias que ocuparam o Pampa. Então, tem bancos de sementes crioulas bem diversificado na região.
Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a fauna. O Pampa, ele apresenta cerca de 146 espécies que estão em risco e elas são distribuídas em diferentes categorias de ameaça. E alguns animais, como crustáceos, peixes, anfíbios e algumas aves, elas ocorrem somente nesse tipo de ambiente. Pode passar, Mari. Bom, algumas das espécies que são mais populares na fauna, eles são animais essencialmente campestres. Só que eles ocorrem tanto nessa fauna, quanto ocorrem também em outros ambientes. E aqui eu trouxe alguns exemplos, como a ema, que é o primeiro animal. Ao lado dele está o perdiz, o quero-quero, a caturrita, que é esse passarinho verde, o João de Barro, o zorrilho, que é como se fosse um gambá, e o graxaim do campo, que ele é popularmente confundido com cachorro do mato, lobo do mato ou com algumas raposas. Pode passar. E entre os mamíferos, pelo menos 25 das cerca de 96 espécies continentais não voadoras do Rio Grande do Sul, eles habitam os campos, e dessas 25, 14 habitam de forma exclusivamente o campo do Rio Grande do Sul, e as outras 11, elas habitam de forma facultativa ou também em combinação com outros habitats. Entre as aves, 120 das 578 espécies nativas continentais, elas são primariamente adaptadas aos habitats campestres ou savânicos, que representa 21% no total. E durante as nossas pesquisas, principalmente as aves, sempre que nós procurávamos, nós encontrávamos os mapas de localização delas, elas não somente no Pampa, mas também em outras regiões do país, em outros biomas, até mesmo biomas de outros países. Pode passar. E muitos característicos dessa região são esses sapinhos do gênero melanofrínicos, e eles são associados a ambientes de campos com alagados temporários. Então, trouxemos esses 4 exemplos de espécies que são encontradas e são características dessa região do Pampa. Pode passar. E com relação aos répteis, essa região ela também possui uma grande riqueza específica da província biogeográfica do Pampa, e elas abrigam cerca de 97 espécies de répteis. E aí nós trouxemos aqui 3 espécies que estão de cobras e de lagartos. Inclusive a cobra de vidro, que é uma espécie bem conhecida e de uma aparência única. Pode passar, Mari. Bom, a cultura. O Pampa tem uma forte influência na vida dos gaúchos. A cultura é bem diversificada e bem conhecida pelas suas tradições, que as suas tradições é proveniente das imigrações da época, dos aspectos, né, que essas pessoas que vieram de outras culturas trouxeram para o estado. E também, por ser um local frio, né, as roupas tradicionais são bem característicos, assim como o churrasco gaúcho, o chimarrão, o modo deles falar o sotaque, tudo isso é bem influenciado pelo Pampa. Aqui temos algumas fotos, né, mostrando o chimarrão, que é bem popular, as vestimentas características, as ocupações do Pampa, né, que foi muito utilizado para criações de animais que são utilizados para alimentação, pastoreio, as danças culturais da região, a música também bem característico e o churrasco bem popular. Bom, uma curiosidade é que dia 17 de dezembro é comemorado o Dia do Pampa. Bom, e para finalizar o trabalho, o bioma Pampa, apesar de algumas pessoas acharem que não, ele possui uma grande diversidade,
E ele é um bioma pouco divulgado. A gente ouve muito falar a respeito da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal, principalmente nós aqui, e não ouvimos falar muito pouco sobre o Pampa. Só que ele é um bioma com um imenso patrimônio cultural que também é associado à biodiversidade. E as atividades econômicas agrícolas, pecuária, expansão dos campos sulinos para passagens, elas têm muita influência nesse bioma. E frequentemente ele também é alvo de desmatamento para criação de pastos, para bovinocultura, ovinocultura, e ele sofre uma grande perda da sua biodiversidade. Pode passar, Mari. Para finalizar, a gente trouxe um vídeo. Bioma Pampa. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica, ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Nós temos aqui aves que migram de hemisfério norte para cá. E esses animais, eles precisam destes ambientes pampianos para completar seus ciclos vitais. A fauna é expressiva, inclui centenas de espécies de aves. Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. Aqui as nossas referências. E para finalizar, a gente trouxe essa charge que fala sobre o desmatamento, que as pessoas desmatam o pampa para plantar soja, milho, plantar como chama? Eucalipto, e aí ele acaba destruindo o pampa. E é isso. Obrigada. É isso, obrigada.